A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, Deus abençoe. Pastor Moisés mais uma vez aqui, do Ministério Santidade ao Caminho. Meus irmãos, eu vim alertar, amém, a cada um de vocês. Eu estava investigando uns vídeos, né, sobre os falsos profetas, né. Eu vou lá no YouTube, eu acho coisa de arrebatamento, céu e inferno, e tudo que é forte eu coloco aqui nos status para você ver. Então eu estava pesquisando sobre os falsos profetas, né? Que como é que surge os falsos profetas? Como é que eles fazem nas igrejas? O que eles fazem para ser um falso profeta? Então eu estava analisando, eu achei, né? Vai estar passando aí logo em frente sobre o que os falsos profetas ele faz, né? Eu não imaginei que era isso, né? Então se eu virar sinais na terra, sinais e não serei Deus, não serei o Jesus que farei, o que eles vão fazer? Vão fazer cadeira voar e planta se levantar assim, ó, as vasinhas de flor se levantar no alto e desligar a luz e apagar a luz. Então é isso, os falsos profetas, né? Quando Deus me usa, o anjo toca, a pessoa cai, o anjo toca, acontece uma cirurgia espiritual, amém, glória a Deus. E Deus me usa em arrebatamento, céu e inferno. Então estão criticando e falando uma coisa que não tem nada a ver os sinais de Satanás, né, com os sinais de Deus. Então estão revertendo a situação por ser muito teólogos. Os teólogos não acreditam que o anjo pode descer e fazer grandes coisas na terra, né? Então eu consegui esse vídeo, eu editei ele e está aqui. E você vai ver qual o significado de falsos profetas. Tem sinais de Deus e tem sinais de Satanás, sim. Então eu fiquei analisando isso aí para você ver, amém? Quando Deus me use poderosamente. Os anjos do céu, ele obedece quem está na obediência, nas vestes. E quem está de corpo e alma e espírito. Porque o Espírito Santo, ele se torna em três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu tenho que estar limpo diante de Deus para ser usado por Deus. Olha que forte o significado dos falsos profetas. E já começou a realizar operação de maravilhas como um teatro. Ele começou a fazer efeitos especiais, fazendo as cadeiras voarem apenas apontando o dedo. Os vasos de flores que estavam em cima do púlpito flutuavam no meio da igreja. Ele disse que é o Espírito Santo que estava levantando as cadeiras e os vasos, e disse que o Espírito Santo está passeando na igreja. Ele mandou o Espírito Santo apagar a luz da igreja, e as lâmpadas começaram a piscar até que se apagaram. Depois ele mandou acender as luzes e a energia voltou. O povo glorificava a Deus e falavam em línguas estranhas, dizendo: o Espírito Santo está aqui. Tudo aquilo me intrigou. O circo armado no púlpito da casa de oração. Não parecia uma noite de culto, mas parecia que tinha um mágico ilusionista. Um homem fazendo mágica na casa de Deus, um verdadeiro circo de horrores, e ainda dando ordem ao Espírito Santo como se fosse o seu servo. Esse homem não pregou a palavra que salva e edifica. Apenas leu um versículo e fez todo aquele teatro. Ele dizia que o Espírito Santo estava manipulando os objetos. João 16, verso 8 e 9 fala: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A função do Espírito Santo é convencer do pecado e do juízo. O Espírito Santo não é artista de circo para fazer mágica fazendo objetos flutuarem. O que isso vai acrescentar na vida do povo? Quando acabou o culto, voltei para a casa indignada. O que vou falar vai deixar a igreja assustada. Na mesma noite que esse homem fez aqueles sinais, um demônio horrível apareceu a mim e disse: está vendo? Os meus profetas também pregam, curam e fazem sinais. Não são somente vocês que realizam. Olha os sinais que os meus filhos fazem. Coisas extraordinárias que os verdadeiros cristãos não fazem. O seu Deus exige muita santidade e oração para receber um dom. Eu não exijo nada dos meus filhos e dou variedades de dons de sinais e maravilhas. Não precisa santificar e orar. Eu posso dar muitos dons para você operar esses sinais e ainda faço o seu ministério crescer. Faço conhecida nos 4 cantos do mundo. E aonde pisar os seus pés, a multidão lhe seguirá. Pense bem. Por mais que você ore e santifique, nunca fará tão grandes sinais iguais aos meus servos. Você viu o que o meu servo fez na igreja com as cadeiras e os vasos? Fez flutuarem. Foi eu e os meus adeptos que levantamos as cadeiras e os vasos fazendo flutuarem. Eu posso fazer você flutuar na frente do povo da igreja e eles saberão que é uma serva de Deus. Eu, ouvindo aquele demônio falar aquelas coisas horríveis, fiquei paralisada de medo e clamei o sangue de Jesus.
e aquele demônio explodiu na minha frente, desaparecendo. A minha mãe ouviu o estouro e correu para o meu quarto e não viu nada. O que aquele demônio disse a respeito dos sinais de maravilhas é verdade. Por mais que oramos e santificamos, nunca faremos sinais como aquele que vi na igreja. Embora o dom de sinais de maravilha exista, mas iguais àqueles que eu vi são demais. O prazer do Espírito Santo não é fazer um show para a plateia, mostrando que ele tem poder para fazer objetos flutuarem. O Espírito Santo usa uma pessoa para realizar o que é suficiente e acrescenta para a obra de Deus. Já o diabo gosta de aparecer e dar espetáculos dentro da igreja, querendo provar que tem poder. O pior de tudo isso é a igreja se deixar enganar pela quantidade de sinais. A fé é pelo crer na palavra e não pelos sinais. Jesus repreendeu Tomé por ele querer ver os sinais da sua mão, mas parabenizou os que enxergam pela fé sem precisar ver os sinais. Jesus ainda disse que os sinais acompanharão a todos os seus servos. Ele não disse para correr atrás de sinais, mas afirmou que esses sinais vão estar seguindo os que levam a verdade. Não podemos acreditar que todos os milagres provêm de Deus.